Vamos falar agora sobre o encontro que vai debater estratégias para a promoção do turismo aqui na região, encontro que vai ser realizado aqui em Blumenau, com a Ionita Lunelli, gerente regional do Sebrae Vale, que está aqui com a gente. Ionita, bom dia, obrigado pela participação. Prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada. Né? Bom, amanhã, Teatro Carlos Gomes será palco do evento Conexão, Pequenos Negócios e Estratégias de Promoção do Turismo, que é uma ação do Sebrae em parceria também com a Embratur e Ministério do Turismo, né? Que evento é esse, hein, Ionita? Bom dia, então, a todos os ouvintes. Amanhã nós teremos no Teatro Carlos Gomes um seminário, né? Como você já citou, Pequenos Negócios e Estratégias de Promoção do Turismo. É um momento para olhar o turismo e as potencialidades regionais, né? Conversar um pouco sobre o assunto, sobre o tema, que ele é muito importante para o desenvolvimento econômico. E nós teremos 3 painéis. O primeiro painel vai falar sobre as nossas potencialidades e as experiências do turismo aqui nos territórios, né, no território do Vale Europeu, Costa Verde Mar, no Caminho dos Príncipes também. Depois teremos um painel que vai ser entre a Embratur e o Sebrae, para falar também sobre estratégias, né, do turismo. E no final nós temos também estratégias de promoção do turismo, que é o último painel conectado com os pequenos negócios. Então será um momento oportuno para falar sobre esse setor que é muito importante, como eu já falei antes, para o desenvolvimento econômico, tanto local, né, como estadual e nacional. Olha só, e quem é convidado a participar desse painel? Então, o foco, como ele é bem segmentado, né, no setor de turismo, os convidados são secretários de turismo dos municípios aqui do território, né? A gente vai trabalhar do Alto Vale, Médio Vale, a região ali do norte também e a região da Foz, do Itajaí. Então são secretários de turismo, são as pessoas ligadas ao turismo, são profissionais da área, são pessoas, lideranças, né, desses territórios que podem vir escutar e também contribuir para que a gente possa olhar um pouco mais para os nossos territórios e ver o que a gente já tem de potencialidade e o que a gente pode melhorar em termos de estratégia para melhorar o desenvolvimento. Qual é a expectativa do Sebrae com esse evento? A expectativa do Sebrae é fazer um momento, como eu falei antes, é um seminário, mas é um momento para olhar para esse setor, né? Trabalhar, entender quais são as potencialidades regionais, locais, no território, né? Quando eu falo território, eu falo por exemplo, considerando os municípios todos, né? Da AMAV, da ANVI, né? E de outros territórios também aqui próximos, e fazer com que a gente tenha um debate para impulsionar esses negócios, né? E aí quando a gente fala de negócio, a gente fala de restaurantes, de hotel, né? De serviços que são todos estão ligados a essa cadeia, a esse setor, para que a gente possa apoiar essas empresas para gerar mais emprego, gerar mais movimentação financeira nos municípios e também trazer mais desenvolvimento econômico para os territórios. É verdade. E na visão de vocês, né, há muito potencial ainda a ser explorado? É uma região que ainda tem muita capacidade de evoluir no turismo? Tem bastante potencial. Falando aqui do território do Vale, nós temos um projeto que chama Destinos Turísticos Inteligentes, que é um projeto setorial que a gente atua no turismo em parceiros, né, como a VIP, por exemplo, de Pomerode, a gente pode citar. Nós temos também um parceiro, o Sinv, né, que é ali de Timbó, que engloba vários municípios, assim, para dar 2 exemplos apenas, né, tem outros, né, tem muito potencial, tem uma capacidade robusta, tem uma capacidade de heranças, né, heranças germânicas, italianas, tem a questão cultural, então tem muita potencialidade para ser desenvolvido e também tem muita conexão entre esses setores para que haja assim, uma fluidez nesse processo e para que todos que tenham negócios possam ganhar com o turismo na região. Ionita, o que falta para a gente avançar, então, nesse sentido? Já que temos potencial, mas ainda não conseguimos deslanchar. Nós já evoluímos bastante, né?
Falta a gente conversar mais, a gente conectar mais, fazer as parcerias necessárias. Falta trazer novos projetos também, que esse é um dos objetivos também da vinda desse encontro, né? E como eu falei antes, esse debate, né, de conhecer as potencialidades e o que, por exemplo, dentro do que já foi feito, o que a gente pode acrescentar a esse trabalho para, como eu disse antes, sempre favorecer as micro e pequenas empresas do setor para que elas possam gerar empregos e desenvolvimento. E nesse sentido, né, como o Sebrae pode auxiliar as empresas, né, a se desenvolver melhor nesse setor? O Sebrae, como eu falei antes, tem esse projeto setorial em todas as regiões, né, de Santa Catarina, não é só aqui no território do Vale. O Sebrae faz diagnósticos, né, para levantar as necessidades dos setores e ver como a gente pode atuar, então, por exemplo, com acesso ao mercado, né, para divulgar os produtos e serviços, a questão também das consultorias de gestão dos negócios, né, como é que eles podem se preparar para ter uma melhor maturidade de gestão e entregar um serviço de melhor qualidade. Podemos fazer as conexões com os atores locais para novas parcerias, para gerar novos negócios. Nós temos ações de consultoria, de acesso ao mercado, da parte de, por exemplo, esses fan-tour, de conectar quem presta o serviço com o território, orientação dentro do próprio programa Cidade Empreendedora, no sentido de capacitação e orientação para uma melhor disponibilidade dessas ferramentas, desses mecanismos turísticos também. A gente tem como auxiliar as empresas nesses processos. É um setor que sofreu muito durante a pandemia. Já se recuperou ou ainda está se desenvolvendo novamente? Acho que a pandemia foi um marco, né, para todo mundo. E esse setor ele foi muito castigado, né, em função de que as pessoas ficaram restritas ao seu ambiente familiar, né. Ele tem se recuperado, ele vem se recuperando, os números apontam isso, né, tem os faturamentos, inclusive até eu tenho um número aqui que eu posso falar para você, só que eu vou ter que pesquisar aqui. Que no ano passado, por exemplo, falando em termos de Brasil, o setor de turismo, ele teve... gerou 214 mil vagas entre as áreas de alimentação, arte, cultura e eventos, né? E agora, em 24, o turismo já gerou 17 mil empregos diretos no Brasil. Então, a gente percebe que vem acontecendo uma mudança positiva, gradativa, mas não é nem por isso que a gente vai deixar de fazer os investimentos e as parcerias para gerar mais negócios. Sempre, né? Eu acho que avançar é a grande finalidade, né? Nós temos potencial, há muita coisa ainda para ser explorada, né? E esses eventos como esse que o Sebrae está promovendo amanhã, que vai ter o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, o secretário de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo, Milton Zuanassi, e também o Marcelo Freixo, né, que é presidente da Embratur. Então, esse pessoal tem um vasto conhecimento aqui e muita coisa para apresentar, discutir e debater com toda a região, né? Exatamente. São 3 nomes nacionais, né, que estarão em Blumenau, né? Escolheram Blumenau e Florianópolis para estar conosco, para debater o segmento do turismo, pensar em novas estratégias, pensar em conexões, para que a gente possa... aproveitar as potencialidades e os trabalhos que já foram feitos, né, nos territórios, mas também olhar para frente, como tu falou, tem muito trabalho a se fazer, tem muita diversidade, às vezes tem um setor que já está trabalhando uma linha, mas, por exemplo, tem uma herança cultural, né? Eu posso usar o exemplo, por exemplo, da linguiça Blumenau, que agora recentemente teve a indicação geográfica, como que a gente faz essa conexão gastronômica com o turismo local, né, para demonstrar mais os produtos que a gente tem aqui local. Então, fazer essa conexão, discutir sobre os assuntos, pensar em estratégias. O seminário ele tem esse objetivo de olhar para o setor e ver o que a gente pode melhorar, quais os novos projetos que a gente pode construir, de novo, para desenvolver e gerar desenvolvimento econômico. E principalmente estratégias regionalizadas, né? Que as cidades podem, em alguns segmentos, se unir e desenvolver-se melhor, né? Toda uma região. Exatamente, porque nós
por exemplo, temos que conectar. Então, a gente tem o Vale Europeu, tem o Caminho dos Príncipes, tem o Costa e Mar, né? São projetos que podem se conectar e complementar e trazer para o turista, porque, na verdade, o que a gente quer? É trazer o turista para cá, para que ele invista aqui, mas que ele venha e tenha um serviço de qualidade e receba também, tenha segurança, consiga circular. E isso tudo envolve uma série de negócios, né? E todos esses negócios vão ser beneficiados se o turista está aqui. Então, essa conexão que está falando agora, no sentido da gente aproveitar as potencialidades que já existem, mas conectar para ver o que está faltando. Por exemplo, se a gente usar o nosso território aqui do Vale e do Alto Vale, temos muita diversidade, né? E como é que a gente conecta a gastronomia, né, com os eventos, com, por exemplo, o turismo de religioso, né? Que temos aqui exemplos, por exemplo, Ituporanga, com o Santuário da Nossa Senhora de Lourdes. Quais outros caminhos da fé que a gente pode conectar e fazer com que o turista permaneça aqui? Então, o objetivo realmente é, como eu falei antes, olhar as potencialidades, olhar o que já foi feito, fazer as conexões para fazer com que o turista que vem aqui ele seja bem atendido, saia daqui, né, do território e diga, olha, tive lá no território, tive em Santa Catarina, enfim, e fui muito bem atendido e quero voltar, e estimule outras pessoas a voltarem e a deixar os seus recursos aqui e fazer com que as empresas se desenvolvam mais. Ionita, é uma região tão diversificada, né, tão forte, né, com tantas belezas a serem ainda exploradas, né, e ainda fica próxima do litoral, né, um dos litorais mais desejados do país, diga-se de passagem, né? Exatamente, nós temos Santa Catarina muito diversificado e os próprios territórios, né, falando assim de regiões, tem muita diversificação, né? O que tem, por exemplo, na nossa região hoje, que o Sebrae tem trabalhado e dando suporte para essas ações, né? Por exemplo, eu já citei o santuário ali de Tuporanga, a gente tem um trabalho também com o artesanato ouro aqui da região, que engloba, com o SINV, que engloba vários municípios, que também vai estar exposto lá amanhã lá no Teatro Carlos Gomes, então quem for lá vai ter a oportunidade também de conhecer um pouquinho do trabalho riquíssimo do artesanato, de qualidade, de alto nível, um artesanato que também recebeu uma consultoria do Sebrae e orientação para desenvolvimento dos designs dos produtos, então também é um momento, né, um convite para as pessoas conhecerem esses produtos e ver quantas belezas a gente tem na nossa região. E aí tem né? Tem cachoeiras, tem cicloturismo, turismo religioso, que a gente pode conectar com outras regiões, né? Tem a Madre Paulina lá na região da Foz, né? Então, como que a gente conecta, como é que a gente faz um caminho, né, para que esse peregrino, por exemplo, circule nesse processo. Então, tudo isso o Sebrae também pode auxiliar em termos de consultoria e orientações técnicas. Portanto, amanhã, Teatro Carlos Gomes, esse evento que vai reunir o Sebrae Nacional, Embratur, né, várias pessoas, secretários municipais de turismo, né, todo o trade turístico, para discutir avanços no turismo aqui na região do Vale Europeu. Ionita, obrigado pela visita. Eu agradeço o convite e reforço, né, o convite para amanhã, então, no Teatro Carlos Gomes, a partir das 14 horas, estaremos lá aguardando as pessoas, né, aqueles que já foram convidados e que são do setor, e também, por exemplo, o público, né, a comunidade que queira conhecer também o artesanato e está conosco lá. Eu agradeço. Obrigado, ótimo evento. Obrigada. Ionita Lunelli, gerente regional do Sebrae de Blumenau, conversou com a gente.